Bem-vindo a mais um episódio. Eu sei que quando tu vê um vídeo que de certa forma critica uma geração, quando é uma geração criticando a outra, tu vai pensar assim, não, mas Copini, tu também foi adolescente. Sabe qual que é a diferença da minha geração quando foi adolescente para a geração que é adolescente agora? Eu acho que é a existência das redes sociais. Uma geração que hoje ela é totalmente, 100% moldada por redes sociais. E é claro que isso aqui não deixa de ser uma rede social, o que eu faço não deixa de ser uma influência e não deixa de moldar pessoas. Mas tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. Tem muita gente que se deixa moldar por o que deveria ser uma piada e não pelo conhecimento, pela intelectualidade, por pessoas que estão lá para moldar. Onde a pessoa escolhe por quem ela quer ser moldada. Mas sim, ela é moldada porque... Tem gente que é moldada até por meme. Eu acho que essa é a grande diferença. Enquanto que numa geração passada, na adolescência, não se tinha tanta influência dispersa. Tu tinha pequenas referências, que eram teus pais, um amigo mais velho que tu admirava, um patrão, no meu caso, e alguns professores. Essas eram as tuas influências. E quando tu queria algo além disso, era necessário que se buscasse por conta própria. E como vinha mais difícil, o conhecimento, a influência, uma coisa que tu queria aprender, o valor daquilo era muito maior. Então ele ficava retido muito mais tempo em ti. Enquanto que agora, caras como eu que estão influenciando, fazem o possível para chegar até você por meio de um algoritmo o mais rápido e o mais fácil possível. Então é muito cômodo você adquirir conhecimento. São 3 pontos principais que fazem com que uma geração se torne meio nihilistinha. O que eu quero dizer com isso? O primeiro ponto é uma preguiça excessiva, mas não aquela preguiça normal. Todo ser humano tem preguiça, e vale ressaltar que existe uma diferença entre a preguiça e o cansaço. A preguiça você deve superar, o cansaço você deve aceitar e descansar, para produzir mais energia para o dia seguinte. O que caracteriza a preguiça é quando a pessoa ela meio que gosta de ter preguiça. E percebe-se nessa geração dos adolescentes de hoje, essa preguiça de alma, essa assídia, quando as pessoas estão deitadas na própria cama, sentadas no próprio sofá, na própria cadeira, no seu mundinho. Só que a preguiça de alma, a assídia, ela se categoriza por quando a pessoa pensa assim, o mundo não vale a pena. Vale mais a pena eu ficar aqui. Tenta entender muito bem o que eu estou falando. A pessoa olha ao seu redor e julga que o mundo está sem graça, pois está amortecida pela modernidade, pelas diversas possibilidades que já aconteceram na vida dela com pouca idade, e pensa, isso não tem graça, o mundo não tem graça. Tem mais graça esse meu mundinho, tem mais graça essa minha válvula de escape. Isso caracteriza o adolescente nihilista. O segundo ponto é o ponto da confusão, já citado alguns segundos atrás, né? O mundo com infinitas possibilidades. Quando a gente tem um Instagram, que é um catálogo de pessoas, um catálogo de oportunidades, um catálogo de vivências, a gente sabe as possibilidades do quanto o mundo pode ser bonito, lindo e maravilhoso. Mas isso não acontece na nossa vida. E quando acontece, tira o efeito. Quando eu vou viajar para uma praia, eu já vi 1000 vezes essa praia no Instagram, não é novidade para mim. Então, essa confusão de possibilidades de crescimento de vida ou até possibilidades de obter prazer, conhecer coisas, fazer coisas. Quando tem muita coisa para fazer, a gente acaba não fazendo nada. Quando tem muitas escolhas, a gente acaba caindo no efeito Netflix. Quando a gente abre o catálogo do Netflix e não assiste nada, só fica rodando o catálogo e é tanta coisa que me deixa confuso, ao invés de me dar vontade de assistir algum filme. Esse é o efeito Netflix. Essa é a confusão em que esses adolescentes vivem. Não é culpa deles, lógico. É um fator a mais que leva ao nihilismo. E o terceiro fator, esse sim, nós vamos chamar de nihilismo, que significa basicamente nadismo. É o sentimento de nada para acreditar, nada para fazer. Assim como a preguiça normal está aqui, e em outro extremo nós temos a assídia, que é a preguiça de alma, uma vontade de não conseguir levantar da cama. Nesse niilismo aqui nós temos um niilismo, um sentimento de tédio, né? Um tédiozinho. Aqui nós temos o tédio da alma, que é um sentimento de falta de propósito, falta do que fazer, falta de não saber o que fazer da vida. E isso é muito importante. Quando fala sobre isso agora,
tu não dá moral para isso. Mas a gente sabe que na prática isso tira a tua vontade de viver. Qualquer pessoa que faz coisas, que faz muitas coisas, tu percebe pessoas que agem na vida, que são proativas, que constroem coisas, que são muito grandes, que crescem rápido. Essas pessoas sempre têm uma causa, um motivo por trás. Tipo como se fosse um personagem de um filme. Um super-herói é movido por uma causa. É mais ou menos isso. Só que a causa dele pode ser uma coisa mais simples, tipo uma autossuperação, ou próprio levar o sustento para sua família, ou o próprio sentimento de crescer por conta própria, qualquer coisa. Essa é uma característica dessa geração de não ter uma causa, de não ter um bom propósito. E aí o que acontece? Eles julgam que não é necessário que tenha. Então eles estão naquele sentimento de vazio, de falta de propósito. Só que o que não se percebe é que se o mundo está tão cheio de possibilidades, se essas pessoas já nasceram em redes sociais, a gente sabe que tudo vai acontecer muito rápido na vida deles e das pessoas no geral. Porque quanto mais possibilidades, quanto mais informação, mais as pessoas se movem, mais o mercado gira, mais as informações são produzidas. Quer dizer que se você está com os seus 21 anos e não faz nada da vida ainda, me desculpe, você está muito atrasado. Diferente de uma pessoa de uma geração passada que com 21 anos e não fazia nada da vida, estava tudo bem. Porque se ele quisesse começar aos 22, aos 23, cara, era muito fácil, era muito normal começar a fazer as coisas profissionais nessa idade. Hoje não. Hoje é obrigatório que se comece cedo, porque o mundo, obviamente, está infinitamente mais rápido e vai se acelerar ainda mais. É isso que eu quero dizer com um mundo líquido, um mundo acelerado, um mundo que não é uniforme, um mundo que se modifica muito rápido, que muda de forma muito rápido. Então a pessoa que está numa certa idade, não digo aqui adolescente, tá? Adolescente sim, 13 anos, eu digo quase um pré-adulto, de 21, 22 até os 24 anos, que está nihilistinha, esse tipo dá um pouco de ânsia, porque não, é feio. E sabe qual que é a diferença? O que eu vou chamar agora da diferença de ser nihilista e nihilistinha? É que o nihilista, ele se tornou assim, ele perdeu o seu propósito por coisas que aconteceram na volta dele que ele não tem culpa. A aceleração do mundo não é culpa dele. A confusão mental não é culpa dele. A preguiça, a assídia, é mais ou menos culpa dele, mas nem 100%, né? E o nihilismo também não é culpa dele. Então ele se tornou um cara sem propósito, um cara triste, um cara sem ter no que acreditar. Esse é um nihilista. Agora, o que caracteriza ele sendo nihilistinha é quando ele sente orgulho de ser assim, orgulho de ser um fudido. Tem muita gente, principalmente desses que eu estou me referindo agora, dessa geração que eu estou me referindo agora, que sente orgulho do próprio fracasso, da própria feiura, da própria fraqueza. Eles sentem orgulho da própria preguiça. Isso é lamentável. Sentem orgulho de serem nihilistinhas e esse é o padrão de vida para eles. E se não for assim, é errado. É cringe. Cara, se tu é um cara dessa geração que tá me assistindo, eu não tô debochando de você. Eu tô fazendo isso para te dar um pouco de visão, um pouco de clareza. E aqui nesse canal mesmo tem muitos vídeos que podem agregar na tua vida para que tu não seja mais assim. Apesar do meu tom de voz, apesar do título, apesar da thumbnail, eu não tô aqui para debochar da tua cara, eu tô aqui realmente para te ajudar o que eu puder fazer para te tirar desse estado de falta de propósito. Siga-me, clique em se inscrever aí e me acompanhe. Um abraço.